O que faz você rir? Essa pergunta, aparentemente simples, carrega um peso enorme nos dias de hoje. Rir, que antes era natural, espontâneo, quase um alívio da alma, virou algo arriscado. Em tempos de redes sociais, de julgamentos instantâneos e de dedos apontados em todas as direções, a piada perdeu o direito de ser só uma piada. E o comediante, que antes era o bufão livre para provocar, hoje vive sob a sombra do medo. Nesse vídeo, vamos falar sobre o caso de Léo Lins, um humorista brasileiro condenado judicialmente por uma piada feita em um palco de stand-up. Não foi um crime, não foi uma agressão, foi uma fala num espetáculo artístico. Uma piada, só isso. Mas que recortada, descontextualizada e amplificada fora do ambiente cênico, virou motivo de processo, revolta e prisão. Mas essa história não é só sobre ele, é sobre todos nós. Sobre o limite do humor, sobre a liberdade de expressão e sobre até onde a sociedade pode ir quando decide que o que alguém disse, ainda que em tom de piada, deve ser punido criminalmente. Será que o humor tem que agradar a todos? Será que rir de algo significa compactuar com aquilo? Será que o palco deixou de ser território artístico e virou campo de guerra? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse debate, sem lacração, sem censura, sem hipocrisia, com fatos, contexto e reflexão. Porque o que está em jogo aqui não é apenas uma piada, é o direito de rir. O riso é uma das expressões mais humanas que existem. É instintivo, universal e, ao mesmo tempo, profundamente cultural. Rimos da desgraça, do inesperado, do absurdo, do que nos faz refletir. Rimos para suportar a dor, para compartilhar experiências, para escapar da realidade. E é exatamente por isso que o humor, ao longo da história, ocupou um lugar sagrado e perigoso. Porque onde há humor, há verdade. E onde há verdade, muitas vezes há incômodo. O Brasil sempre foi um país de humoristas ousados. Desde as revistas de sátira política do século XIX até os programas televisivos dos anos 80 e 90, sempre usamos a piada como escudo, espada e espelho. E, de certo modo, fomos formados culturalmente pela nossa capacidade de rir da própria miséria. O problema é que, nos últimos anos, o humor virou réu. Entre os inúmeros casos que marcaram esse novo cenário, um deles se destaca: o do humorista Léo Lins, condenado à prisão por conta de uma piada feita em um show de stand-up. E não se trata aqui de um caso isolado ou de uma figura qualquer. Léo Lins representa um estilo de comédia que testa limites, não para humilhar, mas para fazer pensar. Não para ferir, mas para provocar. E é justamente isso que o coloca no centro de um debate urgente. Até onde a liberdade de expressão pode ir? A piada de Léo Lins foi feita dentro de um espetáculo, para uma plateia que o conhece e escolheu estar ali. O show não era televisionado, não era uma palestra em escola, não era um discurso político. Era um espaço cênico de performance, onde o humorista encarna um papel, exagera situações e usa a linguagem como ferramenta artística. A piada, por mais polêmica que seja, nasce ali, no terreno da ficção, do riso, do absurdo. Mas o que era para ser uma noite de riso virou manchete, processo e, finalmente, sentença. Léo foi condenado por uma piada. Um precedente que deixa claro que, no Brasil de hoje, o artista não está apenas sendo avaliado pelo seu talento, está sendo vigiado por sua ousadia. E aqui surge o ponto mais grave. Não se trata de defender a piada em si, mas de defender o direito de que ela exista. É possível achar a piada de mau gosto. É possível se ofender. É possível dizer que não se deve brincar com certos temas. Tudo isso é legítimo. Mas transformar uma manifestação artística em crime é uma distorção perigosa dos princípios democráticos. Porque quem define o que é ofensivo? Quem define o que é arte?
O humor, ao contrário de outras formas de expressão, não pede licença. Ele acontece. Ele escapa. Ele se infiltra onde não devia, e exatamente por isso ele é necessário. Num país marcado por desigualdade, corrupção, violência e hipocrisia institucional, o riso é, muitas vezes, a última trincheira de liberdade. E quem está na linha de frente disso são os comediantes. Historicamente, os grandes momentos de censura sempre começaram com pequenos gestos de controle. Primeiro, se proíbe uma piada. Depois, um livro. Depois, um filme. Depois, uma ideia. E quando nos damos conta, estamos em um regime onde a arte precisa pedir permissão ao Estado para existir. O caso Léo Lins nos faz reviver essa angústia. Ele não é o primeiro, e talvez não será o último, mas sua condenação é simbólica. Mostra que o Brasil está num momento de intolerância mascarada de empatia. Uma era onde a sensibilidade individual é usada como régua para definir o que os outros podem ou não dizer, onde o ofendido tem mais poder que o Criador, onde a intenção não importa, só a repercussão. Mas o que isso diz sobre nós? Vivemos numa sociedade onde o riso virou um campo de batalha, onde artistas precisam medir cada palavra para não serem processados, onde a ironia é tratada como literalidade e o sarcasmo é interpretado como discurso de ódio. Isso não é evolução. Isso é censura emocional, e ela mata não só o humor, mas o pensamento livre. É preciso lembrar que rir de algo não significa concordar com aquilo. Muitas vezes, rimos justamente porque sabemos que é absurdo, cruel, errado. E o riso, nesse caso, é uma válvula de escape, um mecanismo de crítica, uma forma de olhar para a realidade com olhos menos desesperados. Quando uma piada provoca desconforto, ela não falhou. Talvez tenha acertado demais, mas é claro que existe um limite. E ele é real. O limite do humor está no contexto, na intenção e na plataforma. Uma piada feita no palco é diferente de um discurso de ódio nas redes. Uma provocação no teatro é diferente de um ataque em praça pública. E essa distinção precisa ser feita com maturidade. O problema é que muitas vezes o Estado, a justiça e a sociedade confundem tudo. E no meio dessa confusão, o artista é sacrificado. Léo Lins não é santo. Ele mesmo reconhece que suas piadas são controversas. Mas também não é criminoso. É um artista que trabalha com os limites do riso. E se ele deve ser julgado, que seja pela crítica, pelo público, pelo mercado e não pela justiça penal. Ao condenar um humorista por uma piada, o Estado brasileiro envia uma mensagem perigosa de que a arte deve se submeter ao medo. E quando o artista tem medo, a sociedade perde sua voz crítica, perde o desconforto necessário, perde a coragem de rir de si mesma. Há quem diga, mas e os sentimentos das pessoas afetadas pela piada? Sim, eles importam. Ninguém quer que alguém sofra gratuitamente, mas é justamente por isso que a arte existe, para nos fazer sentir. Às vezes bem, às vezes mal, às vezes confortados, às vezes provocados. E o que diferencia a arte do ataque é o contexto. Sem isso, tudo vira ofensa, e tudo vira crime. O Brasil precisa amadurecer o seu debate sobre liberdade de expressão. Isso não significa dar carta branca para o discurso de ódio. Significa entender que a comédia é ficção, é linguagem simbólica, é arte. E como toda arte, ela precisa do direito de errar, de chocar, de incomodar, porque é nesse terreno arriscado que muitas verdades nascem. Léo Lins virou um símbolo. Mas ele não é o único afetado. Todo comediante que pisa num palco hoje carrega consigo o peso da autocensura. Será que posso brincar com isso? Será que alguém vai recortar essa fala e transformar em processo? Será que vale a pena provocar? E quando o artista começa a se perguntar isso, ele já está algemado por dentro. A condenação de Léo Lins é um alerta.
não sobre o humor, mas sobre a sociedade. Uma sociedade que se diz democrática, mas pune ideias, que se diz livre, mas prende palavras, que se diz tolerante, mas não suporta ser contrariada. No fim das contas, o riso é a prova de que ainda somos humanos. E quando a justiça começa a punir o riso, ela está, na verdade, punindo a humanidade. Se a piada de Léo Lins foi ruim, que seja vaiada. Se foi ofensiva, que seja criticada. Mas que nunca mais seja algemada. Porque quem pune o humor, pune o pensamento. E sem pensamento livre, somos apenas ecos do que nos é permitido dizer.